Boa noite, meu nome é Márcio Gomes Carvalho e juntamente com meu irmão Leandro estamos gravando videoaulas. Nós estamos pregando a Palavra de Deus e juntamente com o nosso blog inove-comentariosbiblicos.blogspot.com.br estamos ajudando a difundir a Palavra de Deus para as pessoas. Nós fazemos isso com o interesse de ajudar as pessoas a obterem a sua salvação eterna. Nós vivemos um mundo caótico, perdido, a Palavra de Deus tem perdido sua credibilidade, não por si mesma, mas por causa de pessoas que têm procurado deturpar, procurar coisas sem sentido, acham certas coisas na Bíblia que não entendem, falam que são contradições, não procuram estudar a fundo. Então estamos vendo realmente a perda de credibilidade da Bíblia. Mas a intenção nossa é justamente o contrário, mostrar às pessoas que a Bíblia é realmente a palavra inspirada de Deus e que ela pode nos ajudar a vivermos uma vida boa, agradável enquanto estamos vivendo aqui e, o mais enfaticamente, o mais necessário, obtermos a salvação para a vida eterna. Esta vai ser a primeira de uma série de videoaulas e espero que vocês apreciem e que passem para outros, para que eles também possam estar aprendendo um pouco mais sobre a Bíblia. Hoje eu estarei falando sobre não um assunto doutrinário, mas vamos ser assim, um assunto para edificação. O tema dessa palestra será Amigos de Jó. Nós somos mais parecidos com eles do que imaginamos. Todos nós conhecemos ou já vimos falar da história de Jó. Se não lemos na Bíblia, eu vou comentando. Um homem que servia a Deus, que era rico, tinha tudo, tinha seus 10 filhos, tinha várias cabeças de gado, várias estações de terra. Era o mais rico da sua região. Jó viveu provavelmente na época dos patriarcas. Provavelmente ou era contemporâneo ou viveu um pouco antes de Abraão. E por ser muito rico e tudo mais, não lhe faltava nada. Mas ele era muito temente a Deus. Ele fazia sacrifício tanto para si até quanto mesmo com relação aos seus filhos, com medo de que eles também tivessem medo a pecar contra Deus. E Deus se agradecia disso, ficava contente com isso e abençoava Jó. No caso, Satanás foi, quando tinha acesso aos céus, e foi lá arrumar confusão, dizendo que Jó só servia unicamente por interesse próprio. Você abençoa, então ele vai te servir de qualquer jeito. Agora tira tudo para ver se ele vai te abençoar. Isso foi o argumento de Satanás com relação a Deus. E Deus falou, tudo bem, vai lá, toca na vida dele. Vamos ver se você está certo ou não. Então, diante da permissão de Deus, Satanás foi lá e tirou tudo de Jó. Seus bens, até a vida de seus filhos. E ele atacou até mesmo sua saúde, porque o corpo dele ficou coberto de chagas. Ele perdeu tudo e foi morar nas ruas. E até mesmo a sua esposa o abandonou, falando inclusive que ele amaldiçoasse a Deus e morresse de uma vez. Então você imagina uma situação como essa. Se você ficar numa situação como essa, o que você faria? Amaldiçoaria a Deus? Continuaria adorando Ele? É a situação que cada um tem que avaliar no seu coração. Mas o foco de hoje é a questão da amizade. Muitas pessoas criticam os amigos de Jó. Para quem conhece mais ou menos a história, falam que foram lá, falaram muito mal de Jó, botaram ele mais para baixo ainda, ficaram acusando ele de certas coisas. Mas ninguém olhou o lado bom que eles demonstraram. E é para isso que eu gostaria de ler com vocês um texto. Peço por favor que vocês acompanhem comigo, se vocês tiverem uma Bíblia em casa, no livro de Jó, no capítulo 2, versículos de 11 ao 13, que fala mais ou menos assim. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz, de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região, combinaram encontrar-se para, juntos, irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Bom, aqui fala os 3 amigos de Jó, que era Elifaz, Zofar e Bildade. Bom, começa falando que eles eram amigos, então não foram conhecidos quaisquer. E aqui fala que cada um estava em sua cidade, em sua região, e ficaram sabendo, os boatos, que Jó estava sofrendo, que tinha perdido tudo. E eles foram averiguar, combinaram de se encontrar. A Bíblia não relata qual é a distância que eles se encontraram, mas provavelmente não era uma distância muito curta. E foram até Jó.
E aqui também fala que eles mal chegaram, viram a distância e não reconheceram Jó, estava irreconhecível. As roupas rasgadas, cheio de chagas, doente, igual um mendigo. E já fala que eles já começaram a chorar em alta voz. Eles seguiram o costume do Oriente Médio naquela época, de, num momento de frustração, de tristeza muito profunda, rasgar suas vestes. E eles fizeram isso. Eles realmente sentiram a tristeza de Jó. E foram lá e ficaram junto do amigo. Ou seja, imagine a situação. Será que essas pessoas realmente não gostavam de Jó? Eles sofreram junto com eles. A perda de Jó foi a perda deles. O sofrimento de Jó era o sofrimento deles. Você já sofreu com alguém assim? Algum irmão na fé que você viu que está passando por dificuldade? Eu não falo nem necessariamente uma questão financeira, mas um sofrimento pessoal, a perda de um ente querido, uma separação de repente, uma doença. Você esteve lá e sofreu junto? Muitos são rápidos em criticar. Poxa, eu estou doente, ninguém vem me visitar. Mas você já foi visitar alguém? Você já foi ajudar alguém? E interessante também que diz que eles ficaram 7 dias e 7 noites ao lado de Jó sem dizer uma única palavra. É uma situação tão terrível para a vida dele que eles não sabiam nem o que dizer naquele momento. Então eles ofereceram a mesma coisa que eles podiam ter oferecido naquela ocasião, que era a companhia. Você já ficou do lado de alguém em silêncio, você não precisa dizer nada, mas só está para dizer lá que está apoiando a pessoa? Muitos também são rápidos em criticar. Poxa, estou passando uma situação tão difícil e ninguém me ajuda. Mas será que você já foi ajudar aquela pessoa? Nem que seja a ajuda do silêncio. Pense nisso também. E interessante que após isso realmente houve uma confrontação entre eles. Eles começaram a falar após 7 dias e cada um expôs sua opinião sobre o assunto. Basicamente, eles criticaram a Jó no sentido de que eles justificaram que todo o sofrimento de Jó havia sido causado por algum pecado oculto que ele não tinha confessado. Eles até falam na boa das intenções, na melhor das intenções. Só que eles não sabiam toda a verdade, nem mesmo Jó. Os 4 erraram. Os 3 erraram porque acusaram Jó de uma coisa que não tinha cometido. E eles não sabiam toda a história. E Jó errou, para quem não leu a Bíblia, para quem não leu o livro, porque se auto-justificou. Ele colocou a sua justiça quase igual a de Deus. Então, com tudo isso, houve realmente uma falha, houve um erro. Mas o que aconteceu a seguir? Após várias palestras, quem tiver interesse pode ler o livro inteiro de Jó, é muito bom. A parte do meio todinha é relativo a uma poesia hebraica, embora a gente não possa ver isso na Bíblia, possa ver nos originais, mas já informando, era uma forma de poesia. Você pode aprender muitas coisas interessantes, mas no meio disso tudo, no final disso tudo, houve a manifestação do Senhor. No capítulo 38 de Jó, Jeová aparece num vendaval para Jó e faz uma pergunta que é uma pergunta que cala qualquer um. Eu peço que vocês acompanhem comigo o capítulo 38 do livro de Jó. Capítulo 38, versículo 4. Ele faz a série de perguntas a Deus, mas essa aqui eu acho que é a mais importante, que resume tudo, que fala o seguinte: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Muitas pessoas também saem criticando: Deus não existe, o universo veio por acaso, os animais evoluíram, surgiram do nada, surgiram de material inorgânico. São rápidos em falar, mas onde estavam todas essas pessoas quando tudo isso aconteceu? Como eles podem afirmar isso? Eles acabam caindo no mesmo erro que os 3 amigos de Jó e o próprio Jó, querem julgar sem conhecer. Finalmente, baseiam seus conhecimentos em teorias. E nós sabemos que Deus existe porque vimos a criação. É mais lógico você crer que um ser inteligente criou tudo do que você crer que tudo surgiu por acaso. A probabilidade matemática disso é absurda. Mas o interessante disso tudo é o que diz no capítulo 42. Jeová conversou com Jó, colocou Jó no lugar dele, Jó entendeu tudo e até diz no capítulo 42, no versículo 6, Jó fala que por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza.
Então Jó se humilhou e reconheceu que estava errado por se achar totalmente injusto. Reconheceu que realmente o ser supremo é o Senhor Jeová. Mas sobrou também para os 3 amigos de Jó, porque eles não falaram corretamente a versão de Jeová, a versão correta. Então o que aconteceu? Eu vou pedir que vocês leiam comigo Jó 42, versículos de 7 ao versículo 9. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: Estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele, e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Naamate, fizeram o que o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Que situação difícil para eles, né? Jeová foi diretamente e falou com Elifaz, dizendo que somente perdoaria eles se eles fossem até Jó, levassem o sacrifício, e Jó teria que orar por eles, intercedendo por eles, para pedir perdão, senão Deus não aceitaria a face deles e eles estariam condenados. Agora, imagine a situação se você estivesse dependendo da oração de algum irmão para obter o perdão de Deus. Imagina como estão as coisas. Isso pode acontecer. Então, o que acontece? Jó ficou com raiva dos amigos dele? Era uma boa oportunidade de se vingar. Imagina, não vou orar, não vou fazer sacrifício para eles, que eles se lasquem com Deus. O problema deles, não me ajudaram. Mas aqui diz que Jó fez o sacrifício, orou por eles. Aqui diz que eles foram atrás do perdão também. Eles podem ter sido orgulhosos. Não vamos ajudar Jó. Falamos e não escutou a nossa parte. Agora está querendo vir nos ajudar. Não. Houve humildade dos 2 lados. Houve arrependimento dos 2 lados. Os amigos de Jó se arrependeram e foram buscar o perdão de Deus dentro dos termos de Deus. Que foi chegar até Jó, pedir que ele orasse por eles. Então o que acontece? Jó orou, foi feito sacrifício e houve perdão de Deus daquelas pessoas. E a amizade deles continuou restaurada. E também fala nos versículos seguintes que essa atitude de Jó fez com que Deus se agradasse ainda mais dele. E Jeová retornou todas as coisas que ele tinha perdido, restituiu tudo em dobro. Jó teve mais 10 filhos, retornou os seus sítios, as suas fazendas, as suas cabeças de gado, as suas ovelhas. Ele se tornou novamente o mais rico do Oriente Médio. Mas o que nós podemos aprender disso? Nós somos pecadores. Nós erramos, nós falhamos muitas vezes. Erramos com nossos irmãos, julgamos às vezes nossos pastores, às vezes tomamos algum tipo de atitude que nós não entendemos, já estamos rápidos em julgar, falar que ele está errado. Às vezes alguém comete algum deslize com a gente e nós não queremos perdoar. Não, perdoar para quê? Eu perdoo, mas não quero mais falar com ele. Aqui, no livro de Jó ensina uma lição muito importante, que nós devemos perdoar. E aqui há uma prefiguração muito interessante. Nós somos pecadores, cometemos pecado. Agora, quem vai nos salvar? Quem vai orar por nós? E eu respondo: Jesus Cristo. Nós cometemos erros contra Deus, estamos em pecado. Agora, há um que intercede pra gente. Há um que faz o sacrifício pra gente. Os nossos pecados necessitam de um sacrifício. A lei é essa, é necessário um sacrifício. Agora Jesus Cristo fez sacrifício por nós. Vou ler o livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 29, que diz: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ao ir para a cruz, foi este Cordeiro, foi o sacrifício. Ele morreu em nosso lugar, morreu no meu lugar, morreu no seu lugar. Para quê? Para que nós podemos ter a chance de retomar a nossa amizade com Deus. Isso é muito importante, porque as pessoas não estão se preocupando mais em buscar a Deus, a buscar a sua salvação.
E aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, obtém o perdão dos seus pecados, obtém a paz, obtém virtude, obtém a vida eterna. Então, amigos, digo a todos que vocês reflitam nessa mensagem e pensem no quanto Deus ama vocês. A princípio pode parecer estranho, poxa, alguém teve que se sacrificar por mim, mas será que eu estou tão errado? Mas pare e pense. Há tantas coisas ruins à nossa volta. Será que tudo isso é normal? A violência, o crime, as perversões têm acontecido. Isso é normal? Nós estamos cometendo ofensas contra Deus. Mas eu não faço nada dessas coisas. Eu não roubo, eu não assassino, eu não adultero. Mas você julga sem saber. Mas você não perdoa. Você guarda a ira no coração. Às vezes você olha para uma mulher e cobiça. Às vezes você olha para um homem e cobiça. Isso também é pecado. E nós estamos acumulando uma quantidade incrível de pecados. É por isso que foi necessário que Jesus Cristo subisse naquela cruz e morresse por nós. Para que nós pudéssemos ter pecado, para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus novamente. E agora eu ofereço a vocês essa oportunidade. Que vocês no seu quarto, se essa mensagem tocou o seu coração, que vocês possam estar orando a Deus, entregando a sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como seu Salvador, libertador dos seus pecados. Pense nas coisas que você tem feito. Vá a uma igreja evangélica, busque a Deus, porque o fim está próximo. E as coisas não vão melhorar. Aparentam que vão melhorar. Mas até o clima do nosso planeta já está bagunçado. A cada dia as coisas pioram. Então, não vamos deixar para depois. Se nós temos a oportunidade agora, se o Senhor está tocando no seu coração agora, aproveite a oportunidade. Entregue sua vida a Jesus e obtenha a vida eterna. Eu só vou ler o último texto, que é um texto muito bonito, do livro de Apocalipse, que é um livro que as pessoas costumam ter muito medo, mas não deveriam. Tem que ter medo daquele que deve muito. Mas esse é o livro dos remidos, porque conta como vai acabar a história. E ela vai acabar bem para os filhos de Deus. Primeiro, capítulo 21, versículo 7, que fala: O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Você vai estar tendo a oportunidade de ser filho de Deus, herdeiro da promessa. E o último texto que eu vou ler é o capítulo 21 também, versículo 1 ao 4, que é a promessa para aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. Você vai aceitar Cristo? Algumas coisas vão melhorar, outras não, algumas vão até piorar. Você vai sofrer perseguição, vão falar que está ficando fanático, louco. Mas a promessa é grande e ela é certa. Ele fala o seguinte: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Houve uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esta ordem está passando. Isso é certo. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, busque ajuda. Procure algum pastor evangélico honesto. Procure uma igreja cristã honesta. Procure estudar a palavra de Deus. Futuramente nós vamos estar apresentando mais alguns vídeos falando sobre a veracidade da Bíblia. Por que podemos crer que ela é a palavra de Deus? Isso vai ajudar a edificar a sua fé e fortalecer o seu relacionamento com Deus. Nem sempre Deus vai aparecer na sua frente, ou vai te mandar um anjo, ou vai vir com uma bola de fogo dos céus. Muitas vezes se revela aqui, nesta palavra. Muitos dos seus problemas podem ser resolvidos apenas você lendo e aplicando o que está na Bíblia. Isso não é lorota. Existem milhões de cristãos no mundo que podem afirmar isso. Procure algum ao seu redor e veja como a vida dele é diferente. Pode haver sofrimento? Pode. Existem alguns que pregam o triunfalismo. O cristão não pode sofrer. Mas o verdadeiro evangelho fala que o cristão pode ser próspero.
mas também fala que o cristão também pode passar prova. Mas quer você esteja na prova, quer você esteja na bênção, vai ser tudo para a honra e glória do Senhor. Jó sofreu, mas veio a bênção. Nós podemos estar sofrendo agora, mas se quer a nossa bênção veio nesta nossa vida, ou assim como nosso Senhor retornar para nos buscar, vai haver uma melhora, vai haver a paz, vai haver a riqueza. Não armazene tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde o ladrão pode furtar, a bolsa de valores pode alterar e você perder tudo num dia. Envie seus tesouros, o seu coração, no reino dos céus. Jesus te ama. Gostaria de encerrar agora, agradecer pelo tempo que vocês se detiveram aqui nessa palestra e vocês aguardem a próxima videoaula que virá em breve. Muito obrigado.